Então, isso aqui, gente, seguimos aqui, né, na nossa oficininha de IPA 2, isso aqui é uma pergunta que surgiu sobre a questão do fundo transparente no Photoshop. Eu pedi um arquivo novo aqui no Photoshop, tá? E esse arquivo novo, ele veio já configurado, ó, como uma camada chamada de plano de fundo, que em inglês seria a camada background, tá? Esse plano de fundo é uma camada que, por padrão, vem bloqueada, tá? Ela vem bloqueada aqui nesse cadeado, tá? Significando que abaixo dela não existe mais nada. É como se ela fosse a folha de papel, tá? E eu vou colar aqui, né, Ctrl V, uma imagem que eu acabei de pegar do Google, que é esse grupo de pessoas aqui, que alguém já teve, né, o trabalho de recortar no Photoshop, né? Então ele é um grupo de pessoas que já está com esse fundo branco bem homogêneo, né? Isso aqui é uma fotografia ou um conjunto de fotografias que foram sobrepostas, eu não sei, né? Não sei dizer para vocês. E a ideia aqui agora, Ana e turma, né, a Ana que perguntou, é transformar isso aqui num fundo transparente, para quem sabe poder inserir essas pessoas numa perspectiva, né? Então eu tenho que tirar esse branco daqui para que possa aparecer o cenário da perspectiva que tem no fundo, né? Que poderia ser um render do prédio, sei lá, o que for. Então eu vou pegar aqui no Photoshop uma ferramenta ó, chamada de varinha mágica. A varinha mágica, quando eu clico num determinado espaço, né, ele vai encontrar a cor por semelhança. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vocês vejam que foi feita uma seleção ó, que foi pegando tudo o que é cor similar ao do ponto que eu cliquei, que é a cor branca. Tá? Então, eu vou clicar aqui também, né, no meio das pernas do cara aqui atrás. Né? Todos esses espaços ó, que estão em branco, eu vou clicando ó, com a varinha mágica. Né? Nesse caso aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Tá? Vou clicando aqui para que ele possa ir pegando todos esses espacinhos ó, que estão em branco. Tá? Se alguém conhece Photoshop, sabe que tem uma opção que é o selecionar semelhante. Só que se eu fizer isso, ele vai acabar pegando branco de outras partes da imagem, eu vou acabar tendo mais trabalho ainda, porque tem detalhes brancos nos tênis, nas roupas, né? Eventualmente até na própria tonalidade de pele das pessoas pode ter a cor branca, tá? Então eu vou jogar a varinha aqui, tá? Deixa eu ver onde mais aqui. Faltou aqui nesta senhora em primeiro plano aqui. Tem mais uns espacinhos aqui no meio dessas sombras e tal, né? Mais um tantico ali, um tantico aqui. Um pedacinho ali que eu não vou nem perder muito tempo. Né? Isso aqui é uma coisa que Photoshop dá trabalho, viu, gente? As coisas no Photoshop não são assim muito automáticas, né, para ficarem boas. Mas enfim, a pergunta era fundo transparente, tá? O que que acontece? Eu vou deletar, tá? Vou apertar no delete agora aqui, na tecla delete, e vou deletar tudo isso que está selecionado. Tá? Só que antes disso, atenção para o detalhe, não percam esse detalhe, eu vou desligar a camada plano de fundo. Desliguei, ela não está aparecendo. Tá? Então, quando eu deletar isso aqui, ó, o que acontece? Eu tenho aqui uma transparência, tá? Indicando que esse espaço todo que tem quadradinho cinza e branco não tem pixel. Tá? Isso aí indica ausência de pixels, indica transparência. Tá? Então, com essa transparência, se eu copiar e colar alguma coisa aqui, eu consigo colocar essa alguma coisa por trás. Tá? Eu vou pegar aqui uma outra imagem aqui, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, vamos chutar landscape aqui, nem sei o que vai aparecer, né? Aqui em imagens, vamos ver o que vai surgir aqui em landscape. Sei lá, né? Tem umas imagens aqui, ó. Vamos pegar, não, isso aqui não, senão eu vou fazer propaganda para essa empresa, não é isso que eu quero. Vamos pegar essa estrada aqui, ó, tá? Essa estrada aqui, essa imagem aqui, eu vou dar um copiar imagem, volto aqui para o Photoshop, e agora eu vou dar um colar aqui, ó. Tá? Deixa eu só ver que sem querer eu não dei o copiar direito aqui. Copiar imagem, venho para o Photoshop, colar. Ele não está colando, por que ele não está colando? Vou ter que salvar essa imagem aqui. Às vezes acontece isso, ele não deixa pegar a imagem direto do preview do Google, né? Então eu vou ter que pegar, porque ela era uma miniatura.
Então, eu vou ter que abrir essa imagem aqui. Essa imagem aqui, agora vamos ver se eu consigo dar um copiar imagem direto aqui, copiar imagem. Venho aqui para o Photoshop, colo. Não, ele continua colando a mesma de antes. Então, eu vou ter que salvar. Acabei perdendo um tempinho aqui. Salvar imagem. Salvar imagem, vou deixar na área de trabalho, uma landscape Nova Zelândia. Tá, serve, beleza. Então, agora aqui no Photoshop eu vou ter que abrir essa imagem, né? Acabei perdendo um certo tempo aqui, achei que ia ser mais rápido. Eu vou abrir essa imagem que está na área de trabalho, onde é que eu botei ela? Como é que era o nome dessa imagem? Nem cuidei, né? Tá aqui, ó, Landscape New Zealand, tá aqui. Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer o inverso aqui. Vou pegar essa galera toda aqui, ó, Ana, tu que tinha perguntado, tá? Vou selecionar tudo, né? Ctrl A, Ctrl C, que é copiar, né? E volto para essa, venho para essa imagem aqui e dou um Ctrl V. Então, eu colei essas pessoas aqui com transparência. Parece um pessoal fugindo do apocalipse, assim, uns estão indo, outros estão voltando, mas é isso aí, tá? Então, colei essas imagens aqui, ó. O que é o fundo transparente? O fundo transparente é justamente a ausência dos pixels brancos que eu removi quando eu fiz uma seleção, tá? Então, esse é o fundo transparente. Claro que, né, se eu ligar o plano de fundo aqui, ó, se eu ligar a camada plano de fundo aqui, vai aparecer um fundo branco. Por quê? Porque eu tenho duas camadas aqui, ó. Uma camada 1, que são essas pessoas que eu recortei, e uma camada plano de fundo, que é essa camada original aqui do Photoshop. Tem como desbloquear a camada plano de fundo? Claro que sim. Tá? Eu posso dar 2 cliques nela e transformar ela em camada 0. Dou OK, saiu o cadeado. Então, a camada plano de fundo virou camada 0. Se eu desligar ela agora, eu estou enxergando a transparência, né, dessa outra camada. Pensem nisso como coisas que vocês foram recortando com uma tesoura e sobrepondo, né? Recortou o formato de uma pessoa e sobrepôs numa foto de uma revista que tem uma paisagem. Aí recorta outra pessoa e coloca do lado, né? Que é como a gente fazia colagens em 1900 antigamente, inclusive na faculdade de arquitetura, né? Tinha umas disciplinas em que a gente trabalhava com colagens, assim, que era uma disciplina que se chamava RG3, que não tem nada a ver com a RG3 da vida de vocês hoje, né? Do saudoso professor Edgar Tim, né? Em que a gente fazia essas brincadeiras pré-Photoshop, tá? Então, o fundo transparente nada mais é do que a ausência de pixels para que a gente possa sobrepor imagens, ó, criando esse efeito, né, de que as coisas estão, de fato, inseridas ali. Um uso possível para isso, né? Vocês podem pegar, tirar uma foto de vocês mesmos, né, ou pedir para alguém fazer uma foto de vocês, recortem vocês mesmos no Photoshop e colhem vocês mesmos na renderização de IPA 2, por exemplo, né? Coloca o colega na sacada, o outro no pilotinho, o outro caminhando na calçada. É para isso que serve, né? Uma das possibilidades, né, desse esquema de recortar coisas no Photoshop, tá? Claro que aqui vocês estão vendo que a sombra, ó, não ficou legal, tá? Porque eu deveria ter, talvez, usado uma tolerância de varinha mágica um pouco maior, né? Para não ficar esse contorno branco aqui. Então, isso são coisas que dá para tentar corrigir, com meros ajustes, né, de brilho e contraste, ou quem sabe trabalhando com níveis, ou tendo recortado melhor de cara, que era o que eu deveria ter feito, né, embora eu não soubesse que eu iria usar isso numa foto de uma estrada como essa aqui, né, que ficou uma cena surreal, assim, parece final de filme, assim, alguma coisa, sei lá, só falta a abdução acontecer. Mas, enfim, tá, então... Oi, diga. No caso da planta, daí tu faz a mesma coisa com a varinha mágica, então. No caso da planta, posso fazer a mesma coisa. Vamos fazer? Ó, vou pegar aqui essa planta, tá? Que está no Photoshop. Vou jogar aqui uma varinha mágica nesse fundo. Tá vendo que ele pegou... Deixa eu fazer diferente aqui, Ana. Eu vou primeiro apagar esse letreiro, tá? Vou apagar esse letreiro e vou apagar esse norte aqui também, tá? Vou jogar uma varinha mágica aqui, tá? Só que olha só, se eu der um Ctrl C aqui e colar isso aqui agora aqui na paisagem, o que ele vai colar?
né? Ele vai colar algo que, deixa eu só ver aqui se isso está... Onde é que foi parar isso aqui? Deixa eu ver que camada... Ah, que aquela camada estava transparente, tá? Então, eu teria que desligar a camada do fundo branco, mas eu não quero essa transparência. Então, nesse caso aqui, tá? Até bom para mostrar para vocês. Se eu quiser juntar essas duas camadas numa só, eu venho aqui no camada e vou dar um achatar imagem. Ou mesclar camadas visíveis, o que nesse caso daria na mesma, porque só tem duas, tá? Então, agora sim, ó, eu vou jogar uma varinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Só que o que aconteceu? Ele trouxe para cá não a planta, ele trouxe o negativo, né, o que está fora da zona da planta. Por quê? Porque lá na hora da seleção, eu selecionei isso tudo que está em volta. Então, aqui, como é que eu faço para pegar a planta propriamente dita? Selecionar, inverter. Tá? Eu vou inverter a seleção. Ó. Então, isso é uma coisa que a gente faz direto no Photoshop, tá, gente? Que é jogar a varinha no fundo, porque o fundo é mais fácil de selecionar com varinha, selecionar e inverter. E aí ele pegou o inverso daquilo. Ctrl C, venho para cá, ó, Ctrl V, e estou usando essa planta, né, colocada aqui nesta parte superior. Né? Tá ótimo. E aí E tem... uma coisa, Oi. essas linhas finas, ele pega também? É Pega, tranquilo isso? né? Só que vai depender da precisão da varinha mágica, né? A varinha mágica, ela tem aqui um negócio que chama de tolerância, tá? Que a gente tem que cuidar qual que a gente está usando, tá? Quer ver um Sim. exemplo aqui, ó? Vou pegar e vou botar uma varinha mágica no branco e vou mandar selecionar semelhante. Então ele vai pegar tudo que é branco agora nessa camada da planta. E esse monte de branco eu vou apagar e agora isso está, né, como se fosse uma planta flutuando aqui nesse azul, né? Só que ela não está com muita clareza, né? Primeiro porque eu peguei o arquivo de 72 dpi, segundo porque é um cinza, né? Então daria para tentar ajustar, né, com, sei lá, mexer no brilho, no contraste, para tentar tentar alguma melhora aqui, ó, para o desenho ficar um pouco mais claro, só que daí esse vermelho já não é tão legal. Enfim, essas coisas vocês aos poucos vão descobrindo, tá? Vou aproveitar que a gente está aqui, vou dar um efeitinho aqui, ó, de sombra naquela planta ali, né? Ele tem aqui umas opções de mesclagem nas camadas, tem o sombra projetada, então a gente escolhe aqui o ângulo da sombra, né? Ó, a distância que a gente quer projetar aquela sombra, a expansão que ela vai ter, que eu não vou usar, né? Posso inverter esse ângulo aqui, a opacidade pode ser maior, pode ser menor, enfim, né? O Photoshop é um universo de coisas e é um programa que vocês vão acabar dominando, né? Daqui a alguns anos vocês vão me dar aula de Photoshop, né? Vocês vão descobrir um monte de coisa, nem vai ser anos, talvez alguns semestres, porque é um programa que serve muito assim para a gente fazer uma arte final, né? Daquilo que a gente quer apresentar, inclusive nessa parte de fusão de imagens, certo? Então, gravando, não, parando.